Bom dia, eu sou a professora Regininha, dou aula de Geografia para o 8º ano A e vou fazer aqui alguns apontamentos, né, a respeito da matéria já vista por nós, para que os alunos possam ficar mais familiarizados e relembrar o que já foi visto, tá? Eu vou ler algumas coisas porque é bastante assunto e eles são separados por situações. Então vamos lá. Sobre os deslocamentos populacionais no mundo. Nós falamos que os fósseis mais antigos eles foram encontrados na África, que diferentes vestígios arqueológicos que nós vimos, como por exemplo as pinturas rupestres, elas fundamentam todas as teorias sobre o surgimento pré-histórico dos seres humanos no mundo. Falamos também que os deslocamentos populacionais no mundo estão relacionados a fatores sociais, políticos, econômicos e naturais. Aí entramos num assunto que era especificamente do Brasil, sobre a diversidade étnico-cultural brasileira. Ela é, assim, muito intensa. A contribuição foram de vários povos que chegaram aqui no Brasil no final do século XIX e no decorrer de todo o século XX. Fatores sociais, políticos, econômicos foram responsáveis pela vinda desses imigrantes no Brasil. Esses imigrantes modificaram a nossa história, eles trouxeram muitos conhecimentos, alguns conhecimentos foram aperfeiçoados e adquiridos e implantados dentro da nossa cultura, coisa que nós também já falamos, né? Falamos também sobre a diversidade populacional no mundo, então, no caso, a demografia, tá? Aí, a população mundial, ela apresenta grande diversidade, ela se distribui de maneira totalmente desigual sobre a superfície terrestre. Atualmente, o continente asiático é o continente com mais da metade da população mundial. Em termos gerais, a população mundial ela tem apresentado uma queda bem pequenininha, né, do número de jovens. A quantidade de idosos é muito maior e essa transformação do perfil etário da população mundial, ela tem ocorrido devido à redução da taxa de fecundidade. E essa taxa de fecundidade, ela também tem como responsável vários fatores políticos, sociais e econômicos. Atualmente, a maior parte das pessoas que vivem nas cidades, né, elas vivem de maneira praticamente igual, todo mundo voltado a uma correria, o mundo tá necessitando dessa correria, né, diferente das pessoas que vivem na área rural. E isso nós vimos, nós não podemos falar que isso acontece só no Brasil, é em todas as partes do mundo, tá? O aumento da taxa de fecundidade, ela ocorre muito mais intensamente nas zonas rurais, né, do que nas áreas urbanas. Para finalizar, nós havíamos falado também, né, a nossa última aula foi sobre a organização política, tá? Então nós falamos que país, território, estado e nação são conceitos extremamente importantes para a análise e a compreensão do mundo. Com relação ao que é um país. País é um território delimitado por fronteiras políticas, unidade político-administrativa bem separado e é habitado por uma comunidade com uma história própria. O território, diferente disso, né, é a base física na qual cada estado com letra maiúscula significa governo, exerce a sua soberania. O Estado, então no caso o governo, né, ele se refere à organização política de uma sociedade. Ele é formado por instituições políticas e administrativas responsáveis pela organização social e pela regulamentação da vida em sociedade e a convivência pacífica entre os habitantes. A nação, ela se refere a um coletivo humano com características comuns, membros vinculados por laços históricos, étnicos e culturais. Então, nós havíamos terminado esse assunto, não havíamos entrado na apostila 2. Então, num outro momento, hoje ou amanhã, eu vou fazer um pequeno vídeo falando do capítulo 2. Então, o que eu quero? Quero que vocês observem esses detalhes, voltem à nossa apostila, né, no nosso último capítulo, sobre Estado, território, nação e tudo mais, que é um assunto bem gostoso de falar. E aí, eu vou colocar umas perguntas dentro da Agenda Edu, para que isso fique assim mais frisado para vocês. No nosso retorno, não tem que ficar relembrando tudo, tá bom? Um beijo para todo mundo e a gente se vê futuramente.